Olá, olá. Vou convidando algumas pessoas aqui. Hoje nós vamos falar sobre como as perdas podem afetar a nossa vida. Mande para os seus amigos, mande para aqueles amigos que você sabe que precisa entender um pouquinho melhor de como as perdas podem afetar a nossa vida e como que a gente pode lidar com isso. Você não me conhece, se você é novo por aqui, eu sou a Keila, sou psicóloga. Daqui a pouquinho eu vou me apresentar, deixa o pessoal ir chegando. Deixa eu só enviar para algumas pessoas, tá bom? Olá, pessoal, vai entrando aí. Sinta-se em casa. O pessoal já tá chegando. Tava enviando convite para algumas pessoas. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Meu áudio tá legal? Eu não tenho retorno de áudio, então não sei como que tá não. Me diz aí vocês. Ah, que ótimo! É um bom sextou, né? Hoje, sexta-feira. Vim até com cabelo diferente, cabelo enrolado, que é o momento meu, momento tá solta. Olá, Fernando. E aí, Felipe, como é que tá seu sextou aí? Tá tranquilo? Tudo bem? Muito trabalho hoje, né? Manda aí pro pessoal. Vocês já sabem o tema da live de hoje? Já leram ali aquelas entrelinhas que eu coloco pra vocês? Deixa eu dar só um tempinho pro pessoal ir entrando. Se vocês quiserem enviar alguma pergunta, tem um pontozinho de interrogação bem aí embaixo. Eu acho que ele fica aqui assim, ó. E aí você consegue enviar a pergunta e eu vejo por aqui. Se você não quiser colocar no comentário para todo mundo ver, pode enviar para mim no privado, tá bom? É uma pergunta confidencial, então pode ficar à vontade. Se eu não souber responder, peço ajuda para os universitários e trago depois um vídeo aqui. Mas vamos juntos, vamos construir juntos, né? E aí, como é que vocês estão? Neuza, Neuzimar, Fernando, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Trabalho e estresse. É, né? Sobrevivendo é muito bom. É muito bom a gente estar. Felipe, para quem não sabe, ele está empreendendo num novo negócio, né? E o começo dos novos negócios, eles são bem intensos, né? Aquele período de adaptação. Olá, Gleise, tudo bem? Como você tá? Boa noite. Então, pessoal, vou começar a falar um pouquinho para vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou a Keila, sou psicóloga clínica, sou palestrante, trabalho com perdas e luto. E aí, há algum tempo, algumas pessoas me perguntavam assim: nossa, mas trabalhar com luto, que coisa triste, coisa fúnebre. Então, né? Vamos entender um pouquinho o que é perda, o que é luto, o que pode gerar isso na nossa vida e qual é o impacto disso na nossa vida. Quando a gente pensa em luto, a gente só pensa em morte. Não necessariamente quer dizer que todo luto vai ser por morte, né? Ao longo da nossa vida nós temos perdas, algumas perdas. E por isso eu resolvi estudar e trabalhar e atender e acolher, falar sobre isso, porque eu amo falar sobre como as pessoas podem dar novos significados a partir das perdas, né? Olá, Ronaldo, boa noite. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Então,
há algum tempo, desde a faculdade, eu já venho estudando sobre perdas, sobre luto. Na verdade, é um assunto que eu comecei a estudar assim por causa de algumas experiências pessoais que eu tive, né? E aí eu comecei a me interessar, tive uma aula na faculdade sobre tanatologia, e aí comecei a namorar esse lado da psicologia, né? E que é um lado que não é muito falado, não é muito abordado. Eu comecei a olhar por esse lado, comecei a estudar, e aqui estou eu, depois de tanto estudo, tanta coisa, compartilhando um pouquinho com vocês. Por quê? Porque eu acho que conhecimento, pra gente guardar só pra gente, não tem muita utilidade, né? Conhecimento que a gente guarda, ou um conhecimento que eu posso usar só no consultório, vai ser ótimo, vai ajudar muito o meu paciente. Mas se eu posso transmitir esse conhecimento para mais e mais pessoas, por que não, né? Por que não? Tantas pessoas podem conhecer, e aí através das lives a gente pode ter esse contato mais próximo, né? Então, hoje eu quero falar com vocês sobre o que são perdas. Vocês já pararam para pensar quanto cada escolha nossa a gente deixa algumas coisas para trás? Vou dar um exemplo. Eu escolhi fazer psicologia, né? Escolhi fazer psicologia alguns anos atrás, muitos anos atrás. Eu abri mão de fazer veterinária, que era uma primeira possibilidade quando eu era bem pequenininha. Eu abri mão de fazer educação física. Eu abri mão de fazer qualquer outra coisa que não fosse ser psicóloga. Toda escolha que nós fazemos, nós vamos ter perdas. E aí você vai falar assim, nossa, mas como assim? Sim. As nossas escolhas, nós ganhamos por um lado, mas perdemos por outro. Isso vai gerar vão gerar consequências, sabe? Na gente mesmo. Por exemplo, vou contar uma história. Uma vez, uma pessoa me contou assim, chegou pra mim pra conversar, dizendo que não estava bem e que já apresentava alguns sintomas de ansiedade, chegou com esse diagnóstico de ansiedade. Eu achei estranho. O quadro da vida da pessoa não tinha apresentado nenhum sintoma anterior, e aí nós vamos conversando. E eu percebi. E eu tenho uma pergunta clássica, né? Quem já passou comigo no consultório vai saber. Aconteceu alguma coisa antes disso tudo começar? Porque eu acredito o seguinte, as coisas que acontecem na nossa vida e a forma como elas vão nos impactar ou elas vão ser digeridas pela gente, sabe? A forma como a gente vai dar significado, como a gente vai lidar com as coisas que acontecem, vai fazer toda a diferença. Elas podem, sim, vir a ter alguns sintomas por causa disso. E aí a pessoa falou assim, não, foi dando tempo, né? Tem quanto tempo? Tem tanto tempo. Tá. E aí eu fui fazendo as contas, né? Eu tenho uma memória boa, fui só guardando. E aí a pessoa foi falando, contando de tudo que vinha acontecendo na história de vida e contou uma coisa muito boa, que era o casamento. O casamento de um filho. E eu falei assim, quanto tempo tem esse casamento? Não, porque assim, assim, assim. Quem mora com você? Ah, namora tal fulano. Fulano, não. Morava comigo um filho que era assim, assim, assado, mas tem tanto tempo que esse filho saiu. E aí eu, opa, liguei os dois. Os dois acontecimentos foram na mesma época. E eu comecei a pensar assim, Aí eu fiz a pergunta, aquela pergunta clássica, sabe? Será que não foi por causa disso? Essa história, na verdade, não foi com esses detalhes, óbvio, né? Porque eu não posso abrir o caso dos meus pacientes aqui. E aí, tem muitos outros detalhes, e aí eu preferi recortar muitas coisas para que vocês entendessem um quadro. Olá, tudo bem, Alessandra? Seja bem-vinda. Muita saudade. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, pois é. E daí eu me abri os olhos para estudar muitas coisas. Será que realmente as nossas perdas só podem ser por coisas ruins? Será que quando a gente consegue coisas boas também não existem consequências? Será que elas também não podem causar impactos? E aí são perdas que a gente não reconhece? Será que não? E aí eu comecei a investigar, estudar e descobri que sim, que era verdade. Que algumas perdas, elas são perdas por causa de uma coisa positiva, sabe? Por exemplo,
se você vai sair de um emprego para ir para outro. Você gosta muito daquele emprego, mas esse outro, ele tem mais benefícios, ele é um emprego melhor, um cargo melhor. E aí você vai ter que se despedir de todos os seus colegas de trabalho, todos os vínculos que você criou ali, todos os amigos, aquele ambiente que você gostava de estar, que te motivava a acordar cedo, sabe? E aí você não está mais. E quando você muda de emprego, você tá ali, tá feliz, mas aí você consegue perceber duas coisas. Que ao mesmo tempo que você está feliz, você está triste. Ao mesmo tempo que você está feliz, realizado, está se sentindo satisfeito, você também se sente com um certo pesar. Muita gente não entende o porquê que isso acontece, mas eu vou contar para vocês. Isso pode acontecer porque foram feitos laços. E aí você vai falar assim, mas Keila, laços. Laços pra mim eu penso que é aquele negócio de botar no cabelo, né? Aquela coisa de criança de colocar no cabelo. Vou explicar pra vocês o que são laços. Laços, vínculos. Quem me acompanha vê eu falando muito disso. Vínculos, vínculos, vínculos afetivos. O que é vínculo? Vínculo é o que te conecta com outra pessoa. Sabe? É o que te liga a outra pessoa. É a relação que você tem com algo ou com alguém. Por exemplo. Isso, viu? Isso realmente acontece, né? Por exemplo, quando um vínculo que nós temos, os primeiros vínculos com os nossos pais. Com o pai, com a mãe, com as figuras de cuidado. Sabe? Quando a gente é bem pequenininho, quando a gente é criancinha. E aí você vai criando vínculo, vai convivendo, vai estando ali. E o vínculo não tem tempo, sabe? Algumas pessoas podem até pensar assim, mas você só conhecia fulano há 6 meses, você só estava naquele emprego há 1 ano, é tão pouco tempo. Mas às vezes, o que você sentia ali, como você se sentia naquele lugar, as relações que você tinha naquele lugar, o que aquele lugar fazia você sentir, era diferente, era único. Eu estava lendo um livro esses dias que eu fiquei assim, provavelmente vai trazer ou uma live ou um vídeo, porque é inspirador esse livro, que é O Pequeno Príncipe. E ele fala muito sobre isso, sobre a questão do vínculo. Eu até postei hoje lá no feed sobre isso. Ele fala sobre a questão do vínculo, né? Ele fala sobre muitas coisas e uma delas é a questão do vínculo que o príncipe tem com algumas figuras lá. E leiam vocês que vocês vão saber. Não vou dar o spoiler do livro todo não, para não estragar. Mas ele fala sobre algumas coisas muito relevantes, né? E aí eu fiquei lendo esses dias, já reli o Pequeno Príncipe várias vezes. E eu fiquei pensando, falei assim, realmente, ele fala sobre vínculos. E tem uma frase que, se eu não me engano, é a raposa que fala pra ele. Fala assim, aquela flor pra você poderia ser como qualquer outras flores, até que ela te cativou. O que seria cativar nesse sentido? Seria você criar vínculo, você criar laço, ser único. E aí ela fala isso. A partir desse momento, ela se tornou para você única. Única no mundo. Então poderiam ter 1000 rosas. 1 milhão de rosas. Uma plantação inteira de rosas. E aí quando ele vai ver as rosas de novo, ele fala isso. Fala assim, vocês não são como ela. E aí a gente precisa pensar assim. Quem era para mim aquela pessoa? Quem era para mim aquele trabalho? O que significava para mim aquele lugar onde eu estava? E a gente pode pensar isso, vamos abrir o leque para várias coisas. Que lugar era aquele que eu morava, sabe? Pessoas que mudam de um estado para outro, de um país para o outro, às vezes de uma casa para outra. Que casa era aquela? O que aquela casa significava? O que aquele bairro significou? Quais foram as experiências que eu vivi ali? E aí, quando eu comecei a pensar nessa live, eu falei assim, eu não quero falar só sobre perder por morte, porque eu acho que falar só sobre isso é tão pouco, é tão limitado, sabe? É reduzir tanto, apesar de ser algo tão grande, apesar do luto ser algo tão intenso, algo tão significativo e tão importante. Mas, mesmo desse tão grande, existe algo muito maior, que são os significados que a gente pode dar, né? Quando a gente fala sobre luto,
a gente entende o seguinte, que cada pessoa no mundo vai ter um luto diferente. Isso é clássico. Pode ter até características parecidas, sentimentos, emoções, comportamentos, pensamentos, tudo isso muito parecido. E sim, isso acontece. Tanto que você vê na literatura, vê nos livros isso aparecer. Vai aparecer, tem coisas que são esperadas de acontecer. Você espera que aquilo ali pode apresentar, né? E tanto que quando algumas pessoas vêm, acham que a pessoa está com alguma doença neurológica, está deprimido. Não é bem assim, né? Vou explicar mais pra frente os sintomas do luto. Um dia eu vou fazer um só sobre luto, os sintomas. Mas a gente precisa perceber isso, ter esse feeling, sabe? O que era aquele local pra mim? E essa é uma das formas de lidar. Eu prometi pra vocês que eu ia dizer como lidar com as perdas, então já vou dar um spoiler. A gente precisa olhar o que significava aquele lugar, aquele grupo de pessoas, aquele ambiente, ou aquela pessoa, ou aquela profissão, aquele emprego. A gente precisa olhar quais são os significados. Quais são os significados das coisas que nos cercam, sabe? Por exemplo, duas pessoas podem sair do mesmo emprego, mesmo local, mesma função. Cada uma teve uma experiência naquele emprego. Por que eu estou falando muito de emprego? Porque é uma mudança, né? São mudanças que a gente tem ao longo da nossa vida. E é uma mudança brusca às vezes. Às vezes é uma mudança para algo muito melhor e gera um conflito terrível. Às vezes a gente pode estar numa casa muito maior, muito melhor, aquela casa dos sonhos. Mas sabe aquela casa da infância? Aquela casinha aconchegante. Ai, mas era uma casinha velha. Mas era a sua casinha. Não era uma qualquer casinha. Era a sua casinha velha. Que você conhecia os cantos. Que você conhecia as paredes. Que você, se faltasse luz, andava ali dentro tranquilamente no escuro. Que você conhecia. Você tinha um vínculo, tinha um laço. Assim também pode acontecer em outras coisas. Em outras situações. E a gente precisa entender qual é o significado que as coisas têm pra gente. Você pode perceber que eu falei isso várias vezes. Sabe por quê? A repetição é didática. Não foi sem querer. A gente precisa entender, assim, duas coisas. Quem sou eu? E não é aquele quem sou eu complexo. Não, quem sou eu aqui? Quem sou eu nesse local? Por exemplo, se você olhar aqui, ó, tem várias coisas que pra mim tem muito significado. São as minhas coisas. É o meu cantinho. E aí, onde você tá? O que é seu? O que é o seu cantinho? O que de significado tem em cada uma das coisas que você tem? E aí a gente para olhar isso, a gente começa a olhar, a perceber outras coisas, que tem coisas que a gente vive, que a gente tem, ou locais onde a gente está, que a gente não tem um vínculo, né? Que a gente já não tem aquele querer estar, não tem aquela vontade de estar, mas a gente está, só porque deveria, e continua vivendo assim. Repensar a prioridade nas nossas coisas, o vínculo que a gente tem é repensar prioridades, é repensar o que eu quero pra mim. E aí a gente já começa a ver assim, isso aqui é pra mim? Não. Ah, eu quero um celular de última geração e tal. Pode ser legal? Pode, mas realmente eu quero? Isso conecta comigo? Comigo de quem eu sou, de verdade? Ou não? Ou eu faço isso porque é um movimento social e todo mundo precisa ter, todo mundo tem que ter um celular muito bom. E aí a gente começa a ver as nossas prioridades. Quando a gente começa a se conectar com as nossas prioridades, a gente começa a entender os nossos laços. Entendendo os nossos laços, a gente entende como eles podem ser impactantes para a nossa vida quando esses laços são rompidos.
Tem um autor, é o Gurdon, e ele diz o seguinte, ele é até o autor desse livro aqui, ó. Ele diz umas frases assim, muito interessantes. E ele fala sobre o luto, que a dor do luto, ela é semelhante à dor de uma fratura. Ela é tão impactante pra gente que ela vai impactar o nosso corpo, ela vai impactar a nossa mente, ela vai impactar a nossa vida social, vai impactar as nossas escolhas, a nossa cognição, nosso sentimento, emoção, nossa saúde física. Sim. Vai impactar inclusive com a nossa espiritualidade. E algumas pessoas me falam assim, nossa, que absurdo, não. Estudos comprovam isso. Que o luto, ele vai impactar a nossa vida de uma forma global. E se o luto por uma morte vai impactar a nossa vida de uma forma global, como a gente entendeu, por que as nossas perdas também não podem impactar? E a gente não pode começar a ficar um pouco atento. Por exemplo, pessoas que batalharam muito para ter alguns bens, e fique claro, não estou fazendo apologia a você priorizar bens materiais, só o físico, não é isso. Estou falando sobre vínculo, porque vínculo quer dizer muito mais do que o objeto em si. Mas vamos dar um exemplo. Pessoas que lutaram muito para ter um carro. E elas lutaram, elas trabalharam, fizeram muito esforço e foram pagando aos pouquinhos, foram namorando aquele carro ideal. Escolheram, viram cada coisa, foram desenhando que aquele carro, sabe? Eu quero esse. E aí passa por um assalto e perde. E algumas pessoas vão falar assim, nossa, mas você ficou tão mal por causa de um assalto. Para quem viu a situação, foi só um assalto. Um assalto que gera medo, né? Um susto. E a pessoa fala assim, mas que bom que você tá bem, né? Só levaram o carro. Só levaram o carro. Para aquela pessoa, era só um carro. Para quem perdeu, era o bem que ela conquistou, que ela lutou, que ela desejou, que ela criou expectativa, que ela criou sonhos, que ela foi desenhando, foi escolhendo cada detalhe daquele carro. Que só ela sabe os dias que ela teve que trabalhar para fazer hora extra, as coisas que ela teve que deixar de comprar para pagar aquele carro. Então ela desenhou, ela desejou, ela construiu aquela relação. E aí quando você perde, vem alguém e fala assim, era só um carro, era só um celular, era só uma bolsa. Não, era a minha bolsa, era o meu carro, era o meu celular. Então quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender como a gente está se vinculando às coisas. E aí também começa a priorizar, porque às vezes foi realmente algo que a gente não tinha tanto vínculo. E foi. E às vezes foi algo que tinha muito valor. Não o valor monetário, sabe? Não o valor em moeda, mas o valor sentimental, o valor emocional. E nós precisamos estar atentos a isso. Precisamos estar atentos como nós estamos conectados conosco. Tem alguns exercícios, porque a nossa vida é muito corrida e a gente precisa conectar a gente com o hoje. Tem alguns exercícios que são exercícios de respiração. E eles ajudam a gente a se conectar com nós mesmos, sabe? Quantas vezes a gente não está na correria do dia a dia? E eu tenho certeza que vocês não são pessoas que estão assim, lindo, vendo flores. Estão na correria, sim, cada um na sua rotina, né? Porque a nossa vida, ela é agitada. Nós temos que fazer muitas coisas, a conta de muitas coisas. E aí, no meio dessa correria, a gente esquece. Esquece da gente, né? Esquece de sentir quem nós somos, onde nós estamos, como nós estamos sendo impactados, como que as coisas estão tocando a gente, não é? Quantas vezes eu já não me peguei numa correria tão grande que eu não parei para respirar. E aí gente, eu não tô nem respirando direito, nem sabia se eu tô respirando direito, bem ou mal, se eu tô com alguma dor ou não, eu só tô correndo.
Então, eu quero fazer uma proposta para você. Tira 5 minutos do seu dia. Sei que às vezes tirar 5 minutos do nosso dia é tão difícil, é tão complicado. Tem dias que eu falo aqui em casa, minha semana hoje, essa principalmente, tinha que ter tido 48 horas em cada dia, porque 24 está sendo pouco, né? Mas é necessário a gente parar 5 minutinhos. Para 5 minutos do seu dia. Eu vou fazer esse desafio para você. 5 minutos do seu dia você vai parar e vai fazer um exercício de respiração, que é você puxar pelo nariz e deixar o ar sair pela boca. Mas durante essa respiração, você não vai só respirar, porque só respirar você faz todo dia, né? Convenhamos, por isso que vocês estão aqui. Exatamente, o cérebro nem oxigena direito. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão parar, puxar o ar, sente o ar entrando pelo seu nariz. E depois, deixa ele sair. Você vai puxar. E deixa ele sair. Quando você estiver fazendo essa respiração, percebe como o ar entra. Como que o ar está entrando no seu nariz. Por onde que ele passa? Você consegue perceber? Consegue perceber as suas costelas quando o pulmão está bem cheio? Como que é isso? Como que está o seu corpo? Você está sentindo a cadeira ou o sofá ou a cama onde você está? Está incomodando? Tem alguma parte do seu corpo que não está bem acomodada? Acomoda ela. E os seus pés, como eles estão? E as suas mãos? Ó, eu adoro estalar dedos. E às vezes eu até esqueço. E quantas coisas a gente não esquece de fazer na correria do dia? E os seus ombros, como eles estão? Ó, faz um exercício, solta eles. Tensiona e solta. Quando você soltar o ar, começa a perceber o seu corpo naquele momento. Traz a sua mente para ali, para aquilo que você está vivendo. Às vezes, para a gente poder lidar com algumas perdas, lidar com algumas situações, a gente só precisa parar e se perceber. Porque em algumas situações, é o nosso corpo que está dando sinal que a nossa mente não está legal, sabe? Que a nossa mente está um pouco barulhenta demais, ou está cheia demais, ou que as coisas estão acontecendo tão rápido, tão intensas, que a gente não se deu tempo de digerir, sabe? De dar significado, de dar conta a tudo isso que você está sentindo, tudo isso que você está passando. E aí o corpo começa a dar um alarme. Ei, acorda, olha para mim, olha pra gente aqui. Porque você precisa lembrar, mente e corpo, tudo uma coisa só. Razão e emoção, eles habitam o mesmo ser. Tá tudo aqui. É tudo isso aqui. E é tudo isso aí também. Então a gente precisa parar para poder olhar pra gente. Parar para poder ver como as situações estão afetando a gente. O que significado tem para cada coisa na nossa vida. Que significado tem para mim, de repente, ter que trabalhar em casa. Home office é ótimo. Você não pega trânsito, é muito mais fácil. Qual o significado disso para mim? Qual o significado de não ter o convívio com as pessoas do meu trabalho? Qual o significado de não rir durante o horário de almoço? Rir dos problemas, rir de um monte de coisas que acontecem. Porque quando a gente trabalha com um monte de gente, tem problema sim, mas a gente também se diverte. E aí, qual o significado disso? Mas o home office é ótimo, sim, mas você perdeu alguma coisa, perdeu o convívio com as pessoas. Qual o significado? Então, a minha proposta para você hoje é: entre em contato com você. Como que eu vou lidar com as perdas que eu tive na vida? Primeiro, entenda como essas perdas estão te afetando. Se dê um tempo para observar.
se dê um tempo para se olhar, para se conhecer um pouquinho, para conhecer a sua forma de se relacionar com as pessoas, com as situações, a sua forma de se relacionar, se interrelacionar, o que você acredita, o que você quer para o seu futuro ou o que você quer para o seu hoje, para o seu daqui a pouquinho, para o final da sexta-feira. Então, primeiro se permita olhar para você, se conhecer de verdade, sem medo. Você pode ter certeza, você vai conhecer muita coisa boa. Você pode ficar assim, nossa, se eu olhar pra mim, eu só vou conhecer coisa ruim, só vou conhecer defeito. Não vai. Ninguém é feito só de defeito. Vou te dar essa notícia. Você vai conhecer um monte de vínculos. Vai conhecer vínculos que você tem, coisas que você tem que você valoriza, ou coisas que você tem que você já nem valoriza mais. E que aquilo ali já não tem mais uma relação saudável para você. Então pare por um minuto. Pare por 5 minutos todos os dias. No mínimo, pare por 5 minutos para você. Ah, mas eu tenho família, filho, tenho isso, aquilo, tenho trabalho, tenho que dar conta. 5 minutos para você. Porque o dia que você não estiver mais aqui, tudo isso vai andar. Vai dar um jeito de andar. Então pare por 5 minutos para olhar para você. Olhar para quem você é, como você está. Para respirar. Para tomar um banho morno ou frio, se você gostar, para simplesmente estar ali, sentindo a água do chuveiro cair, sabe? Pensa como é bom, como é agradável você chegar do trabalho cansado, você deixar aquela água cair assim nos ombros para relaxar. Isso também faz parte de uma qualidade de vida, faz parte de uma boa saúde. Não só saúde física, saúde mental, saúde num modo global. A gente precisa olhar mais pra gente. A gente precisa olhar para como nós estamos sendo afetados pelas situações. Então, essa era a dica que eu queria deixar nessa noite para vocês. E vou dar um spoiler. Tem alguém que tem alguma dúvida antes de eu dar meu spoiler? Eu vi que algumas pessoas comentaram aqui. Deixa eu ver alguns comentários. Sim. Quando eu mudei de país foi um luto, passei a dar valor nas coisas pequenas. Sim. É muito verdade. Quase contei o spoiler. Não aguento guardar. Eu sou doida pra contar as coisas. Eu tenho novidade, eu fico louca pra contar. No finalzinho eu vou contar pra vocês. Sim, quando eu mudei de estado. Sim, Ronaldo. Passamos por vários tipos de luto. Vários. Vários tipos de luto. E são lutos não reconhecidos, sabia? Essas perdas que a gente tem, que geram lutos, eles são chamados de lutos não reconhecidos. E isso é complicadíssimo, porque pode gerar um luto mais complicado, né? Dependendo de como a pessoa elaborou essa perda. Vou explicar o que elabora uma perda. É dar significado, acomodar isso dentro da gente, encontrar um novo significado para aquela situação, sabe? E aí tem muita gente que tem essa dificuldade, muita gente. Tem um luto complicado às vezes por uma situação de um luto não reconhecido, por exemplo, o filho quando casa e os pais ficam em casa. Até o filho, depois que casa e os pais ficaram, o filho que casou pode ter, né? Então são lutos não reconhecidos. Luto por perda gestacional. Inclusive, ontem foi o Dia Internacional de Conscientização sobre a perda gestacional. Para a gente começar a repensar sobre isso, as coisas que a gente fala, as coisas que a gente faz sobre perdas gestacionais e neonatal. Foi bem interessante. Então, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Pode fazer aí que eu respondo para vocês. Pode ser sobre luto, sobre perdas. Deixa eu ver como que tá o meu tempo. Então, gente, vou contar para vocês uma novidade. E por isso que eu resolvi fazer essa live, assim, falando sobre perdas.
para explicar primeiro para vocês o que são perdas, que existem vários tipos de luto, para vocês entenderem as próximas lives. Não aguentei e falei, pronto. Não guardo dinheiro, vou guardar segredo, já contei. Então, a Neuzimar falou ali sobre a questão da mudança de país. Na semana que vem, sexta-feira que vem, às 8 horas, eu vou estar com uma pessoa aqui. Vocês vão ficar apaixonados por ela, porque ela é encantadora. A Daiane Abreu. Ela está no Canadá e ela vai contar como que foi essa mudança dela para o Canadá. Como que foi a ressignificação dela nesse espaço e do Brasil sem ela. Ela sonhava em morar fora, sonhava em morar em outro país, e aí ela foi. E ela conta, a história dela é muito linda, como foi esse novo significado que ela precisou dar a tudo isso, né? A essas mudanças de móveis, mudanças de tudo. E ela vai contar pra gente como que foi. A gente vai bater um papo sobre isso, sobre quando o luto vem em decorrência da realização de um sonho. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Por isso que hoje eu resolvi trazer para vocês essa introdução, né? Essa live é uma live para introduzir esse tema sobre as perdas que são perdas e lutos que vão além da perda por morte, que já é por si só algo muito importante, um tipo de luto que a gente precisa ter muita atenção e muito cuidado, mas que vai além disso, né? Perdas quando algo positivo acontece, quando é realização de um sonho, quando são coisas positivas. E ela vai contar essa história dela e como ela deu significado para essas mudanças, como que foi para ela esse processo de luto lá no Canadá. É muito legal, a história dela é muito linda. E ela é um amor de pessoa, vocês vão ver. Depois me digam se não é sério. Ela é um amor de pessoa, ela é um doce. Fazer live com ela você fica assim, ó, o tempo todo. Oi, Sara. Deixa eu ler aqui, peraí, deixa eu voltar. Subiu. Isso! Boa, gostei dessa pergunta. A Sara falou aqui, eu li uma vez que o término de qualquer relacionamento, amizade, namoro ou relacionamento familiar, pode ser considerado luto. É verdade? Sim. Sim. Qualquer rompimento de vínculo, né? Qualquer vínculo que você se desfaz, ou vínculo que é rompido, ele precisa ser cuidado, digamos assim. Ele precisa de um tempo e de algumas coisas que a gente precisa fazer para poder dar conta disso. E aí, quando você ou tem o término de um relacionamento, ou o rompimento de uma amizade, ou um rompimento de um vínculo familiar, isso acaba tendo um desgaste. Pensa em alguma roupa, quando você... Isso é um exemplo bem básico, tá, gente? Claro que não é tão simples assim. Mas pensa numa roupa que tá ali, ó. É a roupa ali, com todas aquelas tramazinhas dos laços, sabe? Das linhas, todas ali. E aí ela é rasgada, sabe? É mais ou menos isso. Existe um rompimento desse vínculo. E aí, para poder cuidar desse rompimento, para que isso não seja... Isso precisa dar um significado. Aquela relação, ela precisa ser internalizada, precisa ser cuidada, porque acaba ficando... Aquela pessoa ocupava um espaço dentro de você, né? Aquele contato que você tinha, nós somos seres relacionais. Então a gente precisa se relacionar com as pessoas, porque faz parte do nosso funcionamento humano. E aí, de repente, você não tem mais essa relação, isso vai gerar um luto, sim. Isso é verdade. Ah, que bom, Neuzimar, que você vai assistir. Fico feliz. Vai ser na sexta-feira que vem, às 8 horas. Às 8 horas. 8h03 também. Como lidar com... Peraí, rapidinho. Como uma pessoa que vive um luto crônico e eu, como uma pessoa comum, não posso mais ajudar.
e a pessoa se recusa a fazer terapia e acha que não precisa. Melhor maneira é conversar. Qual é a melhor maneira de conversar e apoiar? Então, a gente precisa entender duas coisas. O que seria um luto crônico ou um luto complicado, né? Um luto que a pessoa leva aquela mesma etapa, aquele mesmo jeito de viver o luto por anos ou por meses. Você vê que não tem movimento, né? A pessoa não faz aquele de sentimentos bons, sentimentos ruins, aquela oscilação. Ela tá sempre ali, como se aquela situação fosse exatamente do mesmo jeito a vida inteira, ou durante um bom tempo da vida, sabe? Como que a gente pode ajudar? A gente pode conscientizar, né? O que a gente chama de psicoeducar, ensinar o que são lutos, o que é um luto, o que pode ser um luto complicado, será que qual o prejuízo que aquele luto está trazendo na qualidade de vida daquela pessoa. A melhor maneira da gente conversar e apoiar é ouvir e dar recursos para que aquela pessoa tenha ajuda. Por exemplo, você pode, vamos dizer assim, a pessoa está num luto complicado há muito tempo, aquilo está gerando algum prejuízo, porque o luto complicado ele gera prejuízos, né? Prejuízo na qualidade de vida. A pessoa não sai de casa, ou fica muito chorosa, e fala assim, você não acha que você poderia cuidar desse choro? E aí você aponta para o sintoma, não para o luto. Porque tem muita gente que se culpa. E aí isso aí é uma característica de um luto complicado. A culpa é excessiva. A culpa ela passa pelo nosso processo de luto, né? É uma emoção que aparece sim, que pode aparecer. Mas a culpa é excessiva, tem gente que cristaliza ali, que para, sabe? Igual algo congelado, sabe? Fica ali congelado naquela posição. E aí, por causa da culpa, ela congela. Ela não continua, aquilo não caminha, sabe? Ela não continua nesse processo de dar significado. Por se sentir culpado, por sentir às vezes que não merece ser feliz. Se aquela pessoa foi embora, ela não merece ser feliz. Que a vida dela parou ali. Isso são significados que a pessoa dá. E aí você pode tentar ir por essa via de cuidar do sintoma. Indicar terapia para cuidar do sintoma. Ou depende, como a frase que eu mais gosto, depende. Depende de quais são os prejuízos que essa pessoa está tendo. Entendeu? Respondi? Sim, interessante. A Neusimar falando que ela entrei em depressão quando estava nos Estados Unidos. Tive tudo de melhor, carro, apartamento, tudo, e me sentia vazia. Sim, porque tem vínculos que... Isso é muito importante a gente entender, né? Que são vínculos que não tem nada de valor monetário que vá cobrir, que vá preencher. São vínculos muito mais profundos. São vínculos com a nossa casa, com o nosso local, com os nossos familiares, né? Acontece muito. Tem muitas pessoas que elas vão para outros países, outros estados, vão com objetivos que elas queriam mesmo e apresentam alguns sintomas assim. Apresentam mesmo. Mas que precisam ser cuidados, né? Precisam ser cuidados até mesmo às vezes depois de voltar. Mas espero que você esteja melhor. Já está melhor, né? Espero que você já esteja bem melhor. Então, gente, mais alguém tem alguma pergunta? Se vocês tiverem... tem outra coisa. Se vocês tiverem alguma sugestão de live, eu queria saber sobre isso aqui. Eu queria saber sobre o assunto X. Dentro desse ambiente de luto, perdas, e a gente precisa entender o seguinte, perdas, né? Vamos frisar aqui. Perda nem sempre vai ser por morte. Às vezes, perda vai ser por afastamento. Às vezes, vai ser por você se desvincular a algo ou alguém.
ou alguma situação, ou algum local que você tinha vínculo afetivo, que você foi cativado. Lembra do Pequeno Príncipe? Que você foi cativado por aquilo. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, eu queria saber sobre o assunto X, pode mencionar aí nos comentários, pode comentar no direct, pode me chamar no direct, pode me mandar mensagem, porque eu vou pesquisar, ver se isso está dentro do que eu conheço, para trazer para vocês. Se eu não estiver dentro do que eu conheço, eu trago alguém que conheça sobre esse assunto para poder falar também. Ou alguém que teve alguma experiência nesse caso, porque é bem interessante. Todos nós vamos passar por perdas. Isso é fato. Nós perdemos quando nós crescemos. Nós deixamos de ser criança para ser adolescente e aí nós perdemos a adolescência. Deixamos de ser adolescentes para sermos adultos, nós perdemos a vida de adolescente. Perdemos tudo aquilo que significava adolescência. Então nós vamos perder. Agora, a vida não é feita só de perdas. Quando a gente é criança e passa a ser adolescente, a gente ganha a adolescência e perde a infância. Quando a gente passa para a vida adulta e deixa a adolescência, a gente perde a adolescência e ganha a vida adulta. Então, até o final da nossa vida, nós vamos sim ganhar e perder. Quando você vira idoso, você também perde algumas características, né, da juventude. Você perde a juventude, mas você ganha a experiência da vida de um idoso. A experiência, o conhecimento. Então, todas as fases da vida, nós vamos passar sim por perdas, mas também vamos passar por ganhos. E como essas perdas vão nos afetar, como a gente vai dar significado a essas perdas, como a gente vai se perceber no meio disso, é que faz toda a diferença. E lembre, às vezes pode dar até medo, pode parecer que você não vai dar conta, e esse pensamento de eu não vou dar conta dessa perda é um dos mais recorrentes quando a gente encontra alguém que está passando por um processo de luto. Mas você vai dar conta. Você deu conta até aqui. Então, lembra de todo o seu repertório de vida, de todas as perdas e ganhos que você teve, e como você deu significado a muitas perdas que você teve ao longo da vida. Então, você vai dar conta. Não tenha medo das suas emoções. Eu tenho certeza que se você não der conta, vai ter um monte de gente para te ajudar. Vai ter um monte de gente para estar com você. Família, amigos, profissionais, vai ter um monte de gente. A hora que você achar que você não vai dar conta, vai ter um monte de gente para te apoiar. Mas que na verdade, todas essas habilidades já estão aí dentro de você. Você só precisa desenvolver. Ou só precisa colocar em prática. Tá certo? Foi um prazer ter com vocês aqui essa noite, nessa sexta-feira. Muito obrigada por terem me escutado até agora, né? Muito obrigada pelas perguntas, por dividir comigo e com a gente as experiências de vocês. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Qualquer coisa, pode me procurar aqui no direct, pode me chamar. Tem o meu canal também lá do Telegram que eu estou disponibilizando. Agora eu descobri que tem esse negócio do Telegram que é muito legal pra gente compartilhar material. Então, fiz o canal no Telegram, tá lá na minha bio, tem o Linktree lá, você consegue acessar, pode ir lá, que eu vou disponibilizar vários materiais para vocês, tá bom? Me segue nas minhas redes sociais, dá a sua sugestão, se você quer, eu quero ouvir sobre a live e tal, manda pra mim, beleza? Sexta-feira, 8h03, vou estar aqui com a Daiane Abreu, conversando sobre como foi essa mudança dela para o Canadá. E como ela começou a lidar e terminou de dar significado a esse luto de sair de um país, deixar de existir num país para existir em outro. Tá certo? Espero vocês. Beijão. Tenha uma boa noite, bom final de semana. Aproveitem essa sexta-feira para você. Aproveite a sua sexta-feira, os seus minutos de folga. Se dê esse momento, tá bom? Beijo, tenha uma boa noite. Tchau, tchau, gente.